Graças a Deus. Shalom a todos. Amém. Graça e paz. Amém. A paz do Senhor. Amém. Que bom, Deus está no nosso meio, é ou não é verdade? Por que vocês não me contaram que Sumaré era tão bom assim, gente? Tinha vindo antes. Queria agradecer muito a oportunidade, primeiro a Deus, lógico, e como acabou de ser honrado o pastor Marcelo também. Eu sei que os pastores são muito zelosos pelo púlpito, né? E eu sei que quando abre uma oportunidade dessa é uma confiança muito grande. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria para tocar essa obra aí. Os pensamentos que estão na mente de Deus possam vir aí se tornarem ação para a glória do Senhor. Eu quero dizer que eu estou muito contente de estar com os irmãos aqui. Estou há 3 dias falando sem parar, mas eu cheguei aqui, eu digo, hoje vai até meia-noite esse negócio. Mas na verdade, se a gente puder colocar a projeção, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra para desafiar a nossa vida, para edificarmos e para fortalecer a nossa jornada rumo ao céu. Nós estamos aqui na terra, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós temos sonhos, Ele tem dado visões, Ele tem abençoado. Olha os testemunhos das ecobags, da loja e tudo mais. Mas eu quero dizer que a parada final nossa é o céu. Nosso Senhor está lá nos esperando e vai chegar o dia que Ele vai dizer: bem fizeste, servo bom e fiel. Vem, vamos festejar agora até o final, vamos entrar na festa. Mas hoje nós vamos tratar de uma pergunta, que é uma pergunta um pouco retórica, mas é como ser mais sábio que Salomão. Para desafiar um pouquinho a gente. Se você tiver sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ver do verso 5 em diante, mas aqui na tela a gente vai projetar. Começa dizendo assim o texto bíblico, a passagem das Escrituras: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo. Esse já é o verso 9, a resposta de Salomão. Para que prudentemente eu discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que me pedistes essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Que palavra tremenda. Já pensou o Senhor aparecendo para você dizendo: pede-me o que você quer? Eita, que eu vi cada coisa agora aqui. Não vou contar para ninguém não, tá bom? Salomão, um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Conhecidos não somente dentro do contexto da igreja, dentro das pessoas que estudam a Bíblia, mas fora também. Quem nunca ouviu falar, até filme, né? As Minas do Rei Salomão, eles têm muitas histórias. O nome de Salomão como um rei, como aquele homem mais sábio de todos, é conhecido fora do contexto da igreja. A gente lembra, nós que somos cristãos, a gente lembra da sabedoria de Salomão, que começou a se manifestar quando aquelas 2 mulheres apresentam a criança e diz: esse é meu filho. Outro diz: não. Diz: partam a criança. E lógico que a mãe verdadeira se manifesta e diz: não, eu prefiro que seja entregue essa criança viva a ela. E Salomão tem o discernimento: é você que é a mãe. A gente lembra também dos livros Provérbios e Eclesiastes. O Provérbio foi um dos primeiros livros que eu meditei na Bíblia. Eu quero dizer que meditar no livro dos Provérbios mudou a minha vida. A sabedoria de Deus veio para a minha mente. E, gente, mudou a minha maneira de me relacionar com as pessoas, a minha maneira de me comportar, e me conduziu até hoje no caminho de bem-aventurança, de bênção, de cuidado de Deus. Porque Deus deu sabedoria e Salomão escreveu Eclesiastes, um livro também de sabedoria, mais desafiador. E Cantares também, né? Aquele livro bonito do romance, falando aquelas palavras bonitas, declarações sobre o amor, coisas que mexem com a gente. Mas às vezes a gente pensa num personagem bíblico, ou um personagem, uma figura da história, um vulto, alguém que é muito importante, que é falado, e a gente não tem dimensão de tudo o que aconteceu na vida dessa pessoa.
alguns detalhes que aconteceram e como esses detalhes, esses acontecimentos impactaram a vida daquele homem. E sabe, mesmo Salomão, que a gente conhece bastante na igreja, eu acredito que muitos de nós desconhecemos alguns detalhes da vida dele. Primeiro, quando a gente pensa em termos da vida dele, do passado da vida dele, a gente conhece, sabe que ele foi pai de Davi, e parece que na nossa cabeça eu seleciono muito, não, Davi foi um tremendo do rei, veio Salomão, foi um tremendo do rei também, e a gente se esquece de algumas coisas que foram verdades na vida de Salomão, como por exemplo, Salomão foi concebido por Davi e Batseba, um casal que teve um histórico terrível de relacionamento. Você sabe bem qual foi a história. Davi, na época que os reis deviam estar na guerra, Davi permaneceu no palácio, e ali da sacada do palácio ele olha aquela mulher que estava se banhando desnuda, cobiça aquela mulher, pede para ela vir, tem uma relação com ela, depois a despede e aquela mulher fica grávida, e Davi começa a tentar consertar aquele erro. Você sabe dessa história. Chama o esposo dela, que era um soldado que estava na frente da batalha, e diz: olha, vai lá, dorme com a tua mulher, ardilosamente tentando resolver, para que aquele marido entenda que a criança tinha sido dele. Como não consegue, diz: bota ele no lugar mais arriscado, manda a mensagem ao capitão, e aquele homem morre. Gente, você já pensou quando o profeta Natan vem e desafia Davi e conta aquela história da ovelha, que havia um homem pobre que tinha uma ovelhinha que comia junto com ele, e de repente um homem rico que tinha muita coisa decide vir pegar aquela ovelha para oferecer a um visitante que o estava visitando. Davi fica revoltado, esse homem merece morrer, e Natan, como profeta, aponta o dedo no rosto do rei e diz: esse homem é tu. Davi toma um impacto. Querido, você já pensou se o teu pai tivesse matado o marido da tua própria mãe para poder casar com ela? Você concorda comigo que é um histórico um pouco feio? Sim ou não? Que trauma familiar. Como é que Salomão, que é esse homem tão marcante, tão abençoado, tão sábio, como é que ele vem de um contexto como esse? Que o pai fez isso para ocultar um adultério que teve com a mãe dele enquanto ela ainda era casada. Que ideia que Salomão podia ter da sua própria mãe? A minha mãe foi uma mulher que traiu o marido dela para se envolver com o rei, e depois aconteceu todo esse tipo de coisa. E olha, depois disso, quando Natan vai exortar Davi, e ele ainda fala o seguinte: olha, por causa desse teu pecado, a tua família vai estar debaixo de problema, vai estar debaixo da maldição, a espada não vai se afastar da tua casa. Ô gente, você já pensou que você nascer numa família que sabe que vai ter problema com espada, vai ter morte, vai ter coisa desse tipo? O pecado de Davi causou esse impacto na vida de Salomão. Você já tinha pensado que Salomão tinha um histórico familiar desse? Que coisa estranha, que coisa terrível. Agora, a gente quantas vezes se identifica também com Salomão nesse caso, né? Quando a gente para olhar. Eu sei que eu olho hoje para você, vejo a tua cara de santo, de abençoado, né? Deus te transformou. Eu sei que em muitos aqui essa coceirinha que você sente na costa é a asa do anjo que já está brotando aí, né? Você está tão transformado, tão abençoado. Mas se a gente para olhar para trás, quantas vezes a gente também vê um histórico tão difícil, não é verdade? Às vezes no contexto da família, às vezes no contexto de um trabalho, às vezes num contexto financeiro, num contexto de saúde. Ninguém conhece muitas vezes a nossa história do passado e as marcas que essa história tem deixado na gente. Uma das coisas que eu tenho ministrado muito é sobre a necessidade da nossa alma ser restaurada pela palavra de Deus. Lá no mestrado a gente estudou um livro em particular, e eu até te recomendo, se você é pai ou se você tem interesse em conhecer um pouco disso, um neurocientista cristão chamado Curtis Thompson. Esse livro dele está traduzido para o Brasil, é chamado Conexões para a Vida, e ele mostra que quando a gente é criança, o nosso cérebro, mesmo ainda um bebezinho, todo tipo de ação que um adulto pode ter, ou que o ambiente pode ter sobre aquela criança, já começa a marcar a vida dessa criança. E se nessa idade tenra, dependendo de como os pais agem com essa criança, isso vai determinar a maneira como o ser humano, essa pessoa vai estabelecer vínculos para o resto da sua vida. Eu digo que é como um vaso de barro que é moldado, e que tinha muito lá em Coraci,
né? A cidade onde é do pastor Silvio, ali tem artesãos. Você faz aquele vaso, ele está maleável, ele já está na posição. Se você pega nesse vaso e dá uma batida, dá um golpe, você está entendendo? E com o passar do tempo, esse vaso vai ficando duro e aquele golpe vai estar marcado. Quantas vezes talvez Salomão e a gente, por conta de situações da nossa infância, da nossa adolescência, contexto de família, golpes aconteceram e nos marcaram, e talvez tenham nos entristecido, ou tenham nos deixado, nos trazido problemas na hora de relacionar com as pessoas. Mas sabe o que é interessante? Independente do passado que Salomão possa ter tido, e aí essa referência fala justamente dos pecados que aconteceram, da realidade de Davi ter pecado. Entenda uma coisa, o Deus que a gente serve é o Deus da graça e é o Deus do amor e do perdão pelas nossas vidas, como a gente acabou de cantar. É impressionante, gente, como as escrituras sagradas, como a Bíblia, ele é o livro que relata momentos de problema e de desgraça humana, mas relata como existe um Deus amoroso e poderoso no céu, que interfere na terra para transformar as situações de desgraça em situações em que Ele mostra sua graça, seu amor e seu poder, e reverte as coisas totalmente. Davi, quando é desafiado pelo profeta, ele reconhece de cara, e essa é uma das maiores virtudes de Davi. Ele não tenta negociar com o pecado, ele diz: eu pequei, me perdoe, eu arrependo. Salmo 51 é a descrição do que ele fala. E Davi tinha tanta fé em Deus ao pedir perdão, sabia que Deus era um Deus perdoador, que quando ele fala, né, me perdoa, me purifica, e ele, depois de pedir o perdão, ele já começa a pedir: renova a alegria da minha salvação. Ele começa a dizer: eu sei que existe um Deus perdoador, que não somente Ele vai perdoar, mas Ele pode me dar coisas imediatamente, porque o perdão de Deus faz com que Ele esqueça totalmente do meu pecado e volte a olhar para mim com amor e com a graça que Ele sempre teve. E sabe que é exatamente isso que acontece aqui? Depois de ser revelado o pecado de Davi, dele se arrepender, passa um tempo, ele chama Batseba para morar com ele, para se tornar uma esposa. E quando ele nesse processo, eu, se fosse Deus, gente, sinceramente, a Bíblia diz que Davi se consolou com Batseba, eles voltaram a retornar, e ela teve um filho, que era justamente Salomão. Gente, se sou eu, se eu sou Deus, ele diz: mas Davi, você sabe que a primeira criança que Batseba concebeu morreu. Justamente Deus vai morrer por causa desse pecado. Se eu sou Deus, ele diz: Davi, uma criança já morreu, você vai se juntar de novo com essa mulher que já deu aquele problema e vai ter mais um filho. Eu ia fazer beicinho se eu fosse Deus. Eu ia deixar de seguir Davi no Instagram, no Facebook, né? Ia cortar o contato com ele e dizer: não, tô de mal, né? Na nossa época, antigamente fazia assim, né? Batia. Mas sabe o que acontece, gente? Quando Deus, depois de ministrar a palavra de perdão, quando Davi retoma com Batseba, essa nova criança vem. Em vez de Deus implicar com essa nova criança, dizer: você foi se juntar com a mulher que já deu todo aquele problema no passado, a Bíblia diz que Davi dá um nome para essa criança de Salomão, que significa pacificador, homem de paz, da palavra shalom, né? E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Natã, o mesmo profeta que o exortou, vai falar com Davi e diz o seguinte: olha, Deus está mandando que o nome dessa criança vai ser Gedidias. E cá para nós, né, gente? Não sei você, mas entre Salomão e Gedidias, eu sou mais Salomão. Eu não sei se tem alguém Gedidias aqui no nosso meio. Parabéns pelo seu nome. Mas olha só, sabe por que o profeta manda dizer que a criança ia se chamar Gedidias? Porque enquanto Salomão significava um pacificador, homem de paz, que é uma coisa tremenda, é como se dissesse Davi: olha, passou aquele momento de problema, agora vai ter paz. Gedidias significa amado do Senhor. Aquela criança que para Deus podia ser dizer: sabe o que? Eu não vou abençoar essa criança. Davi acha que eu esqueci a presepada que ele fez. Davi acha que eu esqueci que ele matou aquele homem por causa dessa mulher com quem ele está tendo um novo filho. Gente, o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, de restauração, de graça. Às vezes a gente olha com uma visão humana e diz: está errado, tal. Deus olha com a visão de amor e misericórdia e diz: eu te amo, tu és meu amado. Se o teu passado, meu irmão, minha irmã, nessa noite foi marcado por traumas, por problemas, quem sabe até por pecados que de alguma maneira, sabe, te botaram para baixo,
abalaram a tua reputação, abalaram e enfraqueceram a tua vontade de seguir na jornada. Entenda que Deus é o Deus que esquece de uma tal maneira, que olha e diz: amado meu, aquele a quem ama. Saiba que você é amado de Deus, e isso é o que mais importa em qualquer coisa. Você não precisa provar nada para ninguém. O Deus Criador dos céus e da terra te ama, e provou isso mandando o Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário. Graça e amor. Se você ler esses textos, você vai ver justamente que essa foi a realidade. Foi isso que Natan fez. Diz: esse menino vai se chamar Jedidias. Agora, sabe o que acontece? Ainda nessa fase, Salomão começa a receber uma coisa chamada influência. Salomão, a Bíblia diz em 2 Samuel, você vai ver, ele começa a receber influência do próprio Natan, do próprio profeta. Davi entrega Salomão, Jedidias, para ter um tempo com o profeta. Eu vi uma frase que mexeu muito comigo esses últimos tempos. Não sei se você já ouviu falar disso. Nós somos, ao longo de daqui a 2 anos, você vai ser o resultado das 5 pessoas com quem mais você convive. Você já pensou nisso? Daqui a 2 anos você vai ser o resultado das 5 pessoas com quem mais você interage, mais você convive. Significa que se você conviver com pessoas que vão te puxar para cima, vão te levar para um local melhor, estão acima de você para gerar na tua vida uma influência positiva e te fazer entender as coisas de uma melhor maneira, ser uma pessoa melhor, querido, daqui a um tempo vai acontecer, você vai ser uma pessoa melhor. Por outro lado, se você estiver se misturando com gente que está para baixo, e no nosso caso específico, que não entende de Deus, não conhece a Deus, não tem compromisso de Deus, eu quero dizer que daqui a um tempo você vai ser colocado lá para baixo junto com eles. Com quem você convive? Quem te influencia? E a resposta à pergunta como ser mais sábio de Salomão, nós vamos ver que a chave disso está em descobrirmos quem está nos influenciando. Salomão conviveu um tempo com um profeta. Que privilégio você ser influenciado por alguém que é boca de Deus, que vai ter a palavra de Deus para gerar vida no teu coração, que vai ter a palavra de Deus para trazer sabedoria para a tua mente, para que tu possas decidir andar no caminho certo. Conviva com o profeta. Aleluia. Viva com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, com uma pessoa que vai ser referência para a tua vida. Eu estou desenvolvendo um pensamento que é a lei da referência. Tudo aquilo que de alguma maneira aparece para você, que você enxerga, que você ouve, entra e fica arquivado aqui dentro e fica sendo uma referência. Um dia, talvez no momento de uma decisão, aquele negócio vai pular lá no teu subconsciente e dizer: olha, eu sou uma possibilidade para você decidir. E nessa história, muita coisa ruim tem influenciado a vida de muita gente, coisas bárbaras, terríveis. E essas pessoas muitas vezes se deixam levar por essas influências. Na hora dessa decisão, aquela referência aparece e ela segue e toma um caminho errado e causa desgraça para a sua vida e para a vida dos outros. Salomão teve influência de um profeta. E não somente isso, a segunda referência aqui na tela, o próprio rei Davi, antes de morrer, chega para ele e diz: olha, eu estou indo, eu estou partindo, tomando o caminho de todos os homens, mas teme ao Senhor, segue os mandamentos do Senhor, obedece os mandamentos do Senhor. Davi, gente, rei, profeta, fez coisa de sacerdote. Ele deu uma palavra de influência para o seu filho no leito de morte, como se dizendo: o mais precioso que eu quero dizer, segue ao Senhor, teme ao Senhor, recebe a influência que eu estou dizendo, porque Deus vai te honrar, vale a pena seguir a Deus. Reflete por um pouquinho, querido, quem é que tem influenciado a tua vida esses tempos? Nós temos um privilégio tremendo de ter o Espírito Santo morando dentro da gente. Nós temos a palavra escrita de Deus para nos influenciar. Tome tempo, deixe ser a sua vida influenciada por essas coisas. Deus vai te transformar. Sabe qual é o resultado de uma influência positiva, gente? É que Salomão começou a experimentar a bênção de Deus de uma maneira sobrenatural. E essa bênção de Deus, ela se manifestou em algumas dimensões. E eu queria mencionar com você, por exemplo, a primeira. A gente lê o texto que Deus aparece literalmente para Salomão e coloca aquilo ali: me pede o que tu quiseres. Obrigado.
Deus faz promessa para Abraão e diz: eu vou te abençoar. Anda nesse caminho, continua seguindo essas influências. Gente, primeiro nível de bênção que Deus trouxe para Abraão: bênção espiritual, revelação de Deus. Você já pensou o que é Deus aparecer para você? Deus deixar a eternidade, o trono dele de glória, para ter um tempo e invadir o teu sonho e falar contigo, se revelar. Eu quero dizer que não existe bênção maior, mais especial e melhor do que a bênção espiritual. A bênção no qual Deus vem e nos faz entender o mundo espiritual e nos faz sermos abençoados. E nós já fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos debaixo de uma bênção porque fomos influenciados pelo Espírito de Deus, aceitamos o Senhor Jesus. Bênção espiritual, Deus comunicar, Deus falar com a gente, Deus se revelar. Além disso, Deus abençoou o ministério de Salomão. Aquilo que ele se decidiu fazer, Deus trouxe bênção. Ele levou anos, depois de 4 anos dele ser rei, ele começou a construir a casa do Senhor. E aquele templo demandou ouro, demandou tanta coisa preciosa. Foi um trabalho grande. O ministério de Salomão foi desenvolvido. E como ele tinha bênção espiritual sobre a vida dele, sabe o que acontece? No dia da inauguração, a glória do Senhor se manifesta de maneira inédita. Os sacerdotes tiveram que sair do espaço. Sabe o que é isso? A bênção espiritual, a presença de Deus confirmando que o Senhor está conosco, nos abençoando. Aqui dá para ver claramente todo o esmero, a busca da excelência de se ter uma casa para o povo de Deus se reunir. E que bênção quando a presença do Senhor se manifesta, né? Quando a gente está adorando, gente, é sinal da bênção espiritual que nós temos que ter e buscar na nossa vida. Mas sabe o que aconteceu com Salomão? Não foi só as bênçãos espirituais. Quando Deus decide responder o pedido que ele fez, ele diz, a gente leu: eu vou te dar inteligência, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar conhecimento como nunca ninguém teve antes de ti, e como não vai ter. Bênção na alma, bênção na mente. Que coisa tremenda. Deus, nós temos a promessa de ter a mente de Cristo. Salomão não chegou até esse tipo de privilégio, mas ele foi totalmente abençoado na sua alma. Salomão escrevia sobre botânica, Salomão escrevia sobre os animais, sobre zoologia, alguma coisa assim. Salomão, gente, ele tratava de tudo, escrevia livros e livros e livros. Ele começou ele tinha escreveu 3.000 provérbios, compôs 1.005 cânticos, a palavra de Deus diz. O homem atirava para tudo quanto é lado e fazia coisas maravilhosas. Você já pensou que mente privilegiada? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Deixa eu te desafiar uma coisa: Deus nos deu uma mente para a gente receber os pensamentos deles, as ideias dele, e poder colocar em prática nessa terra, para manifestar os projetos que ele tem, gente. Deixa eu te falar uma coisa: essa cidade de Sumaré está diante de você. Deus quer dar esses pensamentos de uma tal maneira que você consiga transformá-los em ação. Eu estava semana passada traduzindo um americano lá no Pará. Esse irmão é uma das pessoas mais conhecidas numa área chamada cosmovisão cristã. Eu não sei se vocês conhecem tanto assim. É basicamente de que maneira a igreja ou a dimensão do reino de Deus consegue impactar a sociedade. De que maneira são as nossas responsabilidades como igreja, como agente do reino de Deus, para impactar a sociedade. Uma dessas áreas, por exemplo, é na área empresarial. Nós temos pessoas que conduzem empresas segundo o padrão do reino de Deus, segundo os princípios do reino de Deus, para impactar, para ser uma referência. Outra, por exemplo, você pode ver na área da política. Nós precisamos de gente que impacte o governo, a gestão dos municípios, dos estados, do Brasil como um todo, segundo o padrão de Deus. Enfim, existem várias áreas de influência. Sabe o que ele me falou? Na verdade, ele ministrando, eu estava traduzindo, eu fiquei impactado. Ele estava falando, gente, no reino de Deus, o que causa, o que gera resultados, os nossos recursos não são físicos, não vêm da terra, não são coisas palpáveis, mas são as ideias e os planos que Deus traz na nossa mente. Ele contou um testemunho de um homem que ele começou uma ONG, uma organização não lucrativa, preocupado com a fome que havia no mundo. Ele ouviu dizer que em alguns países da África, literalmente milhões de crianças
crianças estavam morrendo por causa de fome. Esse homem recebeu o pensamento, a visão de Deus, ele agarrou aquilo, ele entendeu que Deus estava gerando aquela semente dentro da mente dele. Ele vendeu a casa dele para comprar comida. Começou assim. Ele pegou aquela comida, mandou, e daí ele fez essa ONG chamada Food for Hungry, alimento para famintos, se eu não me engano esse é o nome. E eles foram acompanhar, ele começou a fazer parcerias e outras pessoas se envolvendo. Eles começaram a mandar comida, mandaram comida, e eles reverteram a morte de milhões de crianças naqueles países. Uma ideia na mente de um homem, uma ideia que vem de Deus na mente de um homem, salvando milhões de vidas. Quantos milhões de vidas podem ser salvas pelas ideias que Deus vai colocar aqui na mente de vocês nessa vitória? Você está entendendo? Irmãos, começa a dizer: Deus me dá essa visão, Deus abençoa a minha mente, abençoa a minha alma, Deus não me deixa estar limitado com uma visão medíocre, pequena. Deus me ajuda, por favor, a estar sendo o canal do teu reino nessa terra. Irmãos, em nome de Jesus eu te peço, Deus, peça para Deus, me dá essa visão. Eu quero impactar as pessoas, começando em Sumaré. Deus tem um projeto para cada um de nós. Bênção na alma Deus trouxe para Salomão. Agora sabe o que acontece? Bênção espiritual, o mais glorioso. Bênção na alma, tremendo. Mas sabe que ainda teve um terceiro nível? Salomão foi abençoado com uma prosperidade física, material absurda. E assim, ele teve 40 mil cavalos, 12 mil cavaleiros. Ele montou um exército tremendo. Agora, o que mais me chama interessante, a gente podia citar muita coisa da glória, do templo que Salomão construiu, da casa que ele construiu para si mesmo. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que é um resumo que está nessa última referência, no versículo 21 do capítulo 10, está falando que Salomão fez taças de ouro para tomar. E no final desse versículo diz assim: porque na época de Salomão a prata não tinha valor nenhum. Ô gente, acho que vocês não entenderam, vou tentar de novo. Na época de Salomão, o que ainda tinha um valor era o ouro, porque a prata não tinha valor nenhum. Veio tanta riqueza dos outros povos, havia tanto tributo que era pago para Salomão, o domínio que Davi estabeleceu, que expandiu. Davi fez a grande alavancagem de conquista geopolítica de Israel, e Salomão, quando veio, ele consolidou. Davi foi o homem da guerra, que desbravou, que venceu, que matou, e Salomão pega aquilo pronto, recebe uma sabedoria tremenda de Deus e consolida com glória, com excelência Israel. Começou a ter um domínio tão grande. Veio o ouro, veio tanta coisa, veio madeira, veio cedro. O pessoal olhava a prata. O que eu vou querer com prata? Você consegue entender o negócio? Meu Deus, gente, aleluia. A bênção de Deus chegou nesse nível na vida de Salomão. Ele foi o ápice do reinado de Israel. Foi a glória, foi o ponto mais elevado que o povo judeu experimentou ao longo da história. E até hoje existe esse saudosismo no judeu. Quando nós vamos ser restaurados, a glória de Davi, a glória de Salomão? Quando nós vamos voltar a esse momento em que havia bênção espiritual, havia bênção para a alma e havia bênção financeira junto? Mas sabe o que acontece, gente? Isso é uma exortação para mim e talvez para você, que chegamos num momento de bênção, que estamos, vivendo, experimentando o cuidado, a bênção do Senhor no espírito, na alma, no corpo, nas nossas finanças. É o risco de nós nos abrirmos a uma má influência. Davi tropeçou quando ele perdeu o senso da guerra que ele estava pelejando. Ele disse: eu vou ficar aqui no palácio. Foi quando ele viu Batseba e teve um problema. Salomão estava tranquilo, e por causa dessa tranquilidade, talvez não estava num clima de guerra onde ele tinha que estar esperto, atento os cuidados que ele devia ter como rei. Aquela primeira influência do profeta, do seu pai, que o conduziu num caminho para ser abençoado, o tempo passou e ela foi perdida. E Salomão começou a receber um tipo de influência diferente. Se você vê em 1 Reis, capítulo 11, diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias
e Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entra em contato com elas, porque elas vão perverter o vosso coração para seguir os seus deuses. E gente, é impressionante. Eu estava lendo e meditando. Eu falei que às vezes a gente olha só para Salomão como um homem sábio, a gente não consegue imaginar, conceber que esse homem tão salvo, tão sábio, que Deus se manifestou 2 vezes de uma forma totalmente direta. O tempo passou e ele deixou de ser sábio, porque ele deixou de observar os mandamentos de Deus. Ele deixou de seguir fielmente os caminhos que o seu pai, apesar daquele pecado, decidiu seguir até o final. E Salomão, ao contrário de Davi, que pecou e se arrependeu, Salomão cada vez mais foi acrescentando mulheres que o influenciavam negativamente na área espiritual. Se você ver esse capítulo 11, ele diz assim: no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Gente, o tempo é o grande teste da nossa fé. O tempo é o grande teste da nossa fé. Quando eu era mais jovem, conheci o pastor Silvio lá naquela época, às vezes iam umas irmãs dar testemunho no culto, irmã velhinha, aí ela dava testemunho: irmãos, lá em 1950 e pouco. Aí eu disse: meu Deus, a irmã está falando lá do passado, um testemunho velho, um testemunho mofado, jovem, eu naquela empolgação. O tempo passou, na minha vida, as lutas vieram, as provações vieram, tropeços vieram, falhas vieram, e eu parei para lembrar dessas irmãzinhas que estavam no final da vida dando testemunho, e eu disse: bem-aventuradas são essas que chegam no final da vida na presença. Glória a Deus, aleluia. Porque não adianta quando a gente começa, gente. Se você é um novo convertido, eu quero dizer, você está no caminho certo, parabéns. Mas eu quero dizer, vai até o final. Oh, glória! Não para. Aleluia. Se você já está na igreja há um tempo e você está com aquele pensamento: eu vou desistir, eu vou voltar para a vida de pecado, eu quero dizer, em nome de Jesus, não volte. O Senhor está para te dizendo: segue até o fim. Quem vencer vai receber a coroa. Deus está querendo te lembrar que nós estamos numa jornada longa, e nós não podemos deixar que as más influências impactem a nossa vida e tirem os nossos olhos da visão correta, que é olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Salomão fez isso. E gente, pasme, olha o que segue dizendo: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. E mais adiante ele diz o seguinte: nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. A riqueza que Deus tinha dado para Salomão, aquela prosperidade tremenda no qual a prata não valia nada, sabe o que ele fez com isso? Construiu templos de demônios. Foi honrar a Moloque. Você sabe quem era Moloque, esse deus dos Amonitas? Uma estátua de metal com seus braços assim, onde aquele povo pagão pegavam bebês recém-nascidos e sacrificavam. Eles botavam fogo debaixo daquelas mãos. Quando aquilo estava incandescente, um calor tremendo, eles jogavam bebês recém-nascidos. Demônio sanguinário que queria matar crianças. Como o homem que teve contato 2 vezes com Deus diretamente, como esse homem que foi abençoado espiritualmente, gente, ele viu a glória de Deus se manifestar no templo, o Shekinah de Deus. Quantos queriam estar no templo, vendo a glória se manifestando, a presença do Senhor se manifestando de uma maneira tremenda. Eu vou só brincar: o justo cairá 7 vezes, mas mas estava preocupado aqui, não quero. Perdão, vou me comportar. É que me dá uma agonia imaginar um homem de Deus entrar numa decadência espiritual. Como é que esse homem que decide construir altar para demônio? E sabe o que acontece, gente? Quando a gente permite que a má influência entre na nossa vida, acontece algo: a queda, a decadência.
a ruína, o fracasso. E no caso de Salomão veio com uma consequência que é óbvia que vai acontecer. Se você ver esse texto aí, que Deus chega e diz assim: olha, tu não me seguiste, tu não honraste como Davi me honrou, tu não estás te arrependendo. Olha a situação que tu estás. Davi teve na queda. Sabe o que ele disse? Por causa disso, o reino não vai estar debaixo mais da tua família. E Deus ainda tem uma misericórdia. Isso não vai acontecer nos teus dias. Eu vou quebrar teu galho, Salomão. Mas o que acontece logo em seguida? Roboão vem e olha, o reino é rasgado. E só fica ali aquele pedaço, o reino do sul, Jerusalém e Judá, como uma prova da misericórdia de Deus, fica com a família de Davi. Salomão, porque recebeu uma influência ruim, caiu. E olha, o legado, a herança que ele passou foi terrível. Divisão do povo, decadência. O povo que se rebelou no Reino do Norte, primeiro foi para o cativeiro, nunca teve um avivamento real, altos e baixos, mais baixos, idolatria tremenda. O Reino do Sul, ainda algumas coisas boas aconteceram, mas a realidade é que esse homem tão tremendo, que foi tão abençoado por Deus, ele cai e ele deixa de herança para a sua nação a divisão, a decadência. Para o seu filho, problema, uma maldição, uma palavra de que haveria divisão, que a autoridade seria diminuída, decadência, um legado ruim. E aí, para a gente responder a pergunta do começo, como é que eu faço então para ser mais sábio do que Salomão? Obviamente nós não vamos ser sábios no sentido da inteligência, de compor tantos cânticos, de dissertar sobre plantas, sobre animais. Com certeza não vão vir reis da terra querer conversar com a gente para ver nossa inteligência, mas há uma sabedoria que é mais preciosa que a sabedoria espiritual. E nesse sentido, existem 4 versículos que eu queria te chamar a tua atenção. Primeiro, Salmo 110, 111, verso 10, é entender que o temer a Deus é o começo para ser sábio. Temer a Deus é o alicerce para você ser sábio. E Salomão tropeçou nisso. Salomão deixou de temer a Deus, deixou de obedecer os seus mandamentos. E o que é temer a Deus? Está em próprios Provérbios 8:13. O temor do Senhor é se afastar do mal. Se você quer ser sábio, você tem que temer a Deus. Esse é o alicerce da sabedoria. E o que é temer a Deus? Se afastar do mal. É obedecer às coisas que tem Deus colocado nas nossas vidas. E sabe, gente, na nossa vida não importa quem você é, a tua experiência com Deus, as tuas revelações. Salomão viu a glória e sacrificou para Moloque depois, deu oferta para Moloque. Quantos mais nós devemos estar em cuidado? E se por algum acaso essa base da sabedoria, esse temor de Deus, você está sendo desafiado nessa área, eu quero mencionar Oséias, esse texto que eu acho tão lindo. É um convite de Deus falando: volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque por causa dos teus pecados tu estás caído. E o profeta segue, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor e diga: Senhor, perdoa a nossa iniquidade. E a promessa que segue, o Senhor diz que Ele restauraria a infidelidade. Se por acaso alguém nessa noite entrou aqui, talvez até dizendo: vai ser a última vez que eu vou lá só para ver se vão tocar minha música preferida, não quer dizer que Deus está falando com você. Você não tem que sair dessa casa, você tem que estar cada vez mais firmado. E se por acaso a sensação que você tem é que porque houve um tropeço, você tem que ficar caído, o Senhor levanta o justo, Ele quer te levantar. Você precisa ter essa atitude que o Espírito Santo usa. Ouve, levanta-te, Israel, traz palavra de arrependimento, porque o Senhor é perdoador e vai te restaurar. E nós não podemos perder de maneira nenhuma a perspectiva do que está em Apocalipse, porque ali é o fecho, é a mensagem. Nós temos que ser fiéis até a morte, e nós vamos receber a coroa da vida, nós vamos receber a recompensa de tudo. E se nós fizermos cada uma dessas coisas, nós vamos ser mais sábios do que Salomão. Você consegue entender? Gente, você já imaginou que você podia ser mais sábio do que Salomão? Olha lá,
Basta você temer a Deus até o final, se afastar Aleluia. do mal, e a bênção do Senhor no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, no que fizer as tuas mãos, ela vai estar presente e você vai ser canal da manifestação de Deus. Aleluia. Quantos estão com vontade de orar e falar com esse Deus que Glória. Se você quiser ficar sentado fixo, se você quiser ficar em pé, eu vi que aqui está muita liberdade, se você quiser ajoelhar. Enquanto você está nessa posição, eu queria talvez convidar você que está vindo como convidado, ou nunca teve uma experiência com Jesus. Eu quero dizer que Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem vida para você, mas você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Se você quiser entregar a tua vida e deixar que Deus esteja comandando, eu quero te convidar para fazer um sinal assim. Eu não conheço. Se você nunca entregou a tua vida a Deus, você nunca fez uma aliança de dizer: Deus, eu quero te seguir, hoje é o tempo. Ou se talvez por algum motivo houve um tropeço e você precisa renovar essa aliança com Deus, hoje é dia disso acontecer. E eu quero te chamar para você não perder tempo, porque a gente não tem tempo para perder. Deus tem pressa em fazer a sua vontade. Se por algum motivo você quer dizer: Deus, eu quero retomar a minha comunhão contigo, eu não quero tomar esse rumo que eu estava querendo tomar, vem rapidamente, meu irmão, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Vamos dizer: Senhor, não deixa, Senhor, não deixa, Senhor, não deixa eu perder o rumo. Em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, eu desprezar a tua palavra. Não deixa, meu Pai, eu fazer coisas que não te agradam. Em nome do Senhor Jesus, clame ao Senhor, peça a Ele, diga: Deus, não permita, eu renovo o meu pacto contigo, eu renovo a minha aliança. Senhor, eu quero continuar sendo alvo da tua bênção, do teu cuidado. Começa a pedir: Deus, traz sobre a minha mente os teus pensamentos, as tuas ideias, traz sobre o meu espírito o poder do Espírito Santo de Deus, para que eu possa viver nessa terra para te glorificar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o teu povo neste lugar reunido. Eu sei que a tua presença está aqui, e nesse momento, Senhor, em oração, nós queremos liberar o teu Espírito Santo, Aleluia. a tua palavra, Senhor, de exortação, de fé, de ânimo. Pai, aqueles cansados, que nesse momento o pão espiritual, assim como foi com Elias, esteja os fortalecendo para andar jornada de 40 dias e 40 noites. Vem fortalecer o teu povo. Se alguém estava preocupado, abatido, Senhor, pensando em como seriam as coisas, renova nesse instante a fé, para que possam saber que há um Deus Criador, que continua falando conosco, que continua com um plano de vitória em nossas vidas. Senhor, fortalece a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, destrói as fortalezas, as barreiras que tentam se levantar, para que o teu povo não avance, para que a tua igreja não avance. Senhor, em nome de Jesus, ministramos a tua bênção espiritual, para que haja dons espirituais, para que haja ministérios, para que haja manifestação nesse lugar, levando o teu povo, Senhor, como canal do teu Espírito nessa cidade, para que haja bênção na alma, pensamentos, Senhor, prosperidade, Senhor, Deus, a tua bênção nos dando ideias, nos fazendo conduzir os teus propósitos na terra, e bênção financeira e física, para a glória do teu nome. Pela fé nós recebemos, Senhor, pela fé nós te exaltamos, te glorificamos, porque tu és digno de honra, glória e louvor, somente tu és digno. Assim oramos e recebemos tua palavra em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.